Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro semanal dos estudos das obras do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, que é realizado por esse grupo, por essa família, Sueli Caldas Schubert. E hoje aqui nós estamos com os amigos Vitor Silvestre e Marcelo Neto, com quem nós dividiremos a alegria desse momento, desse estudo. E faremos hoje o estudo do capítulo 20 da obra Tramas do Destino, que o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda intitula O Amor Vence o Ódio. Então, para que nós possamos nos preparar para esses momentos, convidamos o amigo Marcelo para que nos conduza em prece. Bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Ângela, muito obrigado, Vitor, e a todos os irmãos e irmãs que aqui se unem nesta pequena reunião. Vamos orar. Abençoado amigo Jesus, Mestre amado de nossas vidas, mais um dia abençoado, Senhor, quando esta família se reúne para trazer nas reflexões e as discussões a respeito deste amor maior que sempre vencerá o ódio. O amor que enlouqueceu, que fez parte e ainda faz parte das nossas condutas, das nossas vivências, mas que precisa de uma forma muito mais eficaz ser analisado, conscientizado de que não há outro caminho a não ser render-se a este amor com A maiúsculo. Nós, Mestre querido, os discípulos imperfeitos da tua causa, nos reunimos tantas e tantas vezes na busca de ti lá fora, mas agora, Senhor, iluminados sob a égide do Consolador prometido, nós te pedimos, encontra-nos no interior da nossa câmara divina, este coração preparado pelo Pai Amantíssimo, que ainda sacode as poeiras do passado e tenta, de uma forma mais lúcida e mais nobre, encontrar-se contigo. Traz, Senhor, nesta hora que iremos passar juntos, as boas energias e as boas vibrações que vertem do teu coração e consagra-nos nesta hora para que as luzes do Consolador possam mais uma vez iluminar as nossas almas e nos apontar o rumo na tua direção. Muito obrigado, Jesus, por toda a tua ajuda, por toda a tua solicitude e pelo teu infinito amor. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Obrigada, Marcelo, por essa prece que nos envolve, por essa prece que já nos coloca no tom daquilo que nós seremos no capítulo. Então, como costumeiramente temos feito, meus amigos, nós vamos trazer um resumo do capítulo. E como nós vamos perceber, esse capítulo tem uma densidade, porque ele trata de muitas questões, muitos acontecimentos. Então, nós vamos lembrar que o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, ele inicia esse capítulo fazendo uma referência ao acontecimento, aquela situação lamentável que houvera ocorrido com Lissandra. E ele vai lembrar, então, aqui o benfeitor, que Cândido, após aquele acontecimento, ele vai até a colônia. E a colônia, chegando lá, o senhor Rafael já o procura, relatando que tivera uma noite muito apreensiva, com torpes pesadelos, e que ele se sentia muito indisposto. E Cândido, então, diante daquilo que ele conhecia do acontecimento com Lissandra, sem saber ao certo como explicar aquilo que havia ocorrido, ele se mantém num discreto recolhimento, tentando sintonizar com as fontes da providência divina para que ele pudesse, então, intuir e saber como fazer aquele relato.
O senhor Rafael, ele segue falando daqueles desassossegos, de pressentimentos que o benfeitor chama de vinagrosos e daquela incontida agonia íntima que ele carregava. Então, ele fala que atinava, de certa forma, o que havia feito, o que ele houvera feito para no passado, para que ele pudesse experimentar tamanhas inquietações que o consumiam, que exigiam o preço, o alto preço da sua paz íntima. É assim que o senhor Rafael relata a Cândido o que ele estava sentindo. Embora aquele infinito consolo, ele refere, que ele encontrava no Espiritismo, ele percebia-se enlouquecendo e falava que a semelhança da filha desventurada, sendo que aquilo que ele sentia, ele comparava a alguém que estivesse descendo numa sombria escada, no rumo de um tortuoso labirinto subterrâneo, imerso em trevas. É assim que ele descreve como ele estava experimentando aqueles momentos. E que, simultaneamente, ao chegar, então, naquelas trevas, naquele labirinto profundo, ele se deparava com as suas vítimas, as vítimas da delinquência, de delinquências transatas, que transpiravam essas vítimas um ódio tão grande, aguardando então o tempo de verter sobre ele esse ódio. É assim que ele descreve a Cândido a sua citação. E Cândido, então, observa nele já estampadas as garras daquela enfermidade vigorosa que o tomava. Então, as mutilações que já se faziam visíveis nas suas extremidades, alguns dedos amputados, orelhas, narinas já carcomidos, uma visão constrangedora de muito sofrimento. Cândido, então, ali é tomado naquela hora por uma profunda piedade. Intuitivamente, ele compreendia que aqueles eram apenas os princípios das dores pelos quais o senhor Rafael passaria. E conhecia ele, então, a agudeza das cobranças morais que são promovidas pelos desafetos, quando eles se sentem defraudados e que se resolvem, então, enlouquecidos, fazer justiça aos seus verdugos, fazendo-se arbitrários sicários. E que, chegando o momento, então, do ajuste de contas, eles se convertem em chacais, mesmo quando os despojos da presa nada mais podem oferecer. É assim, então, Cândido, sabendo dessas ações pertinazes daqueles vingadores. Então, o dedicado médium ali pede para que o senhor Rafael não se desalente, né? Sendo justos os seus pesadelos tormentosos e que os seus pesadelos de fato procediam. E ele diz então, Cândido a senhor Rafael: quem de nós pode olhar para trás sem defrontar a horda de infelizes que se asselvajaram por nossas inconsequências? Vejamos a pergunta que ele faz ao seu Rafael. E que, enriquecidos pela fé que esplende de esperança nos corações daqueles que conhecem a mensagem do Cristo, o Evangelho, nós deveremos empunhar as armas da coragem e da inalterável confiança em Deus, mediante as quais combateremos então de espírito forte e resoluto, rumando para os objetivos da libertação definitiva. E o senhor Rafael então expressa não saber como ele ficaria se algo fizesse piorar a situação da sua família, justamente por sua responsabilidade. E ele ouve então do interlocutor amigo que ele deveria ficar de ânimo inquebrantável nos propósitos de reparar o mal e de recuperar o bem perdido, que cada um recolhe conforme espalha, e que Deus é o Pai amantíssimo de todos nós. E ao indagar, então, perguntando a Cândido sobre como estaria a sua casa, Lisandra, ele é informado que ela estava internada no pronto-socorro. E ao perguntar o que acontecera, se era algo grave, o amigo então diz que sim, mas que estaria fora de perigo, em refazimento já.
Então, dando detalhes do que ocorreu, mas de uma forma muito natural, diminuindo o impacto daquela notícia para o seu Rafael. Então, ele é tomado, naquele momento, de um acabrunhamento que logo nubla a sua face. E ele foi, então, acalmado pela voz serena daquele enfermeiro, daquele amigo. E ele é encorajado, então, no prosseguimento dos seus deveres, erguendo-lhe o ânimo e ao aproveitamento da hora. Ele diz, então, que a dor, aqui, Cândido falando ao seu Rafael, a dor tem função sublime de submeter a rebeldia e alçar o espírito, dignificando-o e fazendo-o ressarcir as misérias anteriormente a outros impostas. Vejamos que frases impactantes o benfeitor vai aqui nos reportando. E ao longo dos dias, então, através da palavra elucidativa que também o doutor Armando Passos levava ao seu Rafael, que doutor Armando Passos, um trabalhador espírita, alguém muito vinculado ao trabalho da divulgação, o senhor Rafael vai se recuperando moralmente daquele abalo. E embora ele sentisse a agressão das trevas em relação aos seus dias futuros, aquele consolo lhe trazia algum tipo de alento. Então, de retorno ao lar, Lisandra, depois do período que esteve internada, volta numa postura de mutismo e de infelicidade que, de alguma maneira, lhe apetecia entreter. Apesar do carinho materno e das advertências daqueles amigos que estavam ali orientando, elucidando a família. Ela se recusava a sair do quarto, se recusava a participar das reuniões espíritas no centro, e com muito custo ela assistia àquelas orações que eram feitas conjuntamente no lar. Então, os Ferguson já participavam dos trabalhos mediúnicos na sociedade espírita, após o preparo necessário para essa atividade, e atendendo à sugestão de Epifânia, a médium especial, a médium dedicada, ela não impôs a Alessandra qualquer tipo de constrangimento para que ela estivesse participando, então, dos estudos públicos. E assim ela respeitou. Em oportunidade própria, destinada ao socorro desobsessivo, o mentor, então, da dedicada médium, Natércio, informou que os problemas espirituais referentes à família Ferguson seriam atendidos por etapas. Então, Dona Artemis, naquele momento, exulta em silêncio, porque ela soubera confiar em Deus e esperar. Ela aprendeu com a doutrina espírita a respeito das expiações e das provas, sabendo que todos os acontecimentos obedecem a uma programação bem elaborada, já que nem mesmo uma folha da árvore cai que não seja vontade do Pai. E após as instruções normais, transmitidas pelo orientador, uma inditosa personagem agressiva e agitada passou a controlar as faculdades psicofônicas de Epifânia. Então, a médium, o médium doutrinador, tentando o diálogo fraterno, iluminativo, ele conclamou a paz, que somente o perdão proporciona a quem se considera vítima. E o indignado comunicante ali explode em ódio, desabafa, dizendo que nunca perdoará, que cobrará até o exaurimento os males e as desditas que o bandido lhe impôs, que as roupas caras que lhe guarneciam o corpo lascivo não lhe ocultavam o espírito vândalo e criminoso. E ele segue dizendo que aquele que ele culpava lhe tirar o corpo, sem conseguir vencer, portanto, a sua vida, que ele o perdeu de vista por 100 anos até reencontrá-lo, numa caçada obsessiva que era a sua única razão de ser. E que desarticulado num ódio destrutivo, ele se fixava nele, não lhe interessando nada mais. É assim que aquele espírito chega falando. O diretor dos trabalhos, então, deixa que aquele visitante drene o excesso de desequilíbrio por algum tempo e ele indaga a quem ele se referia, que a questão era ignorada,
que apenas sendo notório, ali era percebido que ele se encontrava enfermo e necessitado da ajuda de Jesus. O médico divino que estendia as mãos gentis e misericordiosas a ele. O infeliz então responde que não foi socorrido quando o abutre voraz o triturou, quando ele foi atacado, quando as carnes da sua alma, essa é a expressão que ele usa, foi atacada, e dos seus sentimentos de homem pobre, todavia honrado, que lhe padecia o jogo daquele infeliz. E diz que se refere ao senhor Georges Henry, que hoje então é Rafael Ferguson. O dialogador pergunta se ele não se conduía diante do antigo perturbador que estava duplamente encarcerado após o crime de que ele se dizia vítima. Que ele estava num presídio no corpo, com a lepra, e numa cela física que o isolava do convívio com os demais. E ele responde que ele não se conduía e que apenas ele acompanhava o que ocorria a ele com indiferença, porquanto ainda não lhe cravara os punhais certeiros do desforço que ele planejava demoradamente, e que há quase 100 anos ele o buscava. E pergunta então se alguém na Terra poderia imaginar o que são 100 anos de procura por uma implacável sede de vingança? E ele lhe tece considerações sobre o desconhecimento do mecanismo de volta ao corpo que ele tinha logo no início, mas que ao se deparar vivo depois da morte, ele sabia que em um momento ele encontraria o seu algoz, e que muita coisa ali onde ele estava era diferente naquele estranho e imenso mundo em que ele se encontrava, com pouca luz e muita desgraça entre espessas sombras, e que a preço exorbitante ele saiu do emaranhado em que ele chafurdou, aprendendo a identificar primeiro a dimensão do tempo, as ocorrências fora dos sítios em que ele se encontrava, e ele conclui: não faltam aqui, porém, aqueles que ministram justiça, os que negociam informações, os que vendem identificações, os que ensinam cobrança. E ele diz: somos uma sociedade de exterior caótico, porém de uma organização poderosa, muito bem planejada. E que não fôssemos nós os homens que viveram na Terra. Mas isso, diz ele, não interessa. Como, de certa forma, ironizando, não somos nós os mesmos que vivemos na Terra. E aí ele, então, inquire a razão daquele diálogo. E ele é informado pelo dialogador que aquele diálogo se explicava por sermos criaturas de Deus que sabemos conversar, que ali era um hospital-escola de amor, onde se cicatrizavam feridas mediante o unguento da fraternidade e a injeção da esperança na augusta bondade de Deus, e que, sendo assim, todos sempre têm algo a ver uns com os outros. Vejamos que importante ideia que o dialogador traz. Que o diálogo, e ali, seguindo, ele segue com a postura agressiva do infeliz, de que não desejava estar ali, que tudo era uma perda de tempo, que ele planejava, sim, levar aquele a quem ele perseguia à loucura, e que não mais ficaria ali. O diretor, então, dos trabalhos informa que ele estava enganado, pois ali todos obedeciam a uma diretriz, a uma organização, e que não se entra e se sai a bel prazer, como numa casa de recreação, e que deveres muito altos, compromissos muito altos, os retinham ali. E ele segue, então, explanando que a consciência prossegue após a morte física, que é escrava do que ela fez, e que se o amor lhe lucila no íntimo da alma, ele vai se desvencilhar das constringentes prisões. Mas, caso contrário, se o ódio toma, ele fica acorrentado às contingências de penosa retenção que vai impor cruel regime carcerário na terra ou no espaço. Que Georges Henry não devia a ele, mas sim a si próprio, que por isso ele espiava num leprosário. Então, o dialogador segue oferecendo importantes elementos para a reflexão do espírito ali, e que o seu padecimento estava sentado na lei de causa e efeito,
e que o melhor e mais eficiente meio para se libertar de alguém é beneficiar essa criatura, porque o beneficiador ascende e cresce, enquanto o beneficiário apenas necessita. E que, por enquanto, mantemos as lutas, e mantendo as lutas de revire contínuo, o processo de desgraças recíprocas prossegue, até o momento em que a intervenção divina se faz, e beneficiando aquele que melhor tem sofrido, embora a trama em que ele se debate. O diretor então falava naquele momento sustentado por Natércio, que ministrava ali socorros providenciais àquele comunicante, que estava também assistido por uma lúcida e bela entidade feminina, que ao tocar na fronte do comunicante, o penetra por energias vigorosas, fazendo com que ele então se recordasse e dissesse: vivia ele e a mulher nos arredores de Dax, uma das mais antigas cidades balneárias na França, na casa que pertencia àquele hediondo do senhor Georges Henri, que era um descendente dos antigos viscondes que dominaram a região desde a Idade Média. Que, embora a tradição de nobreza, ele era um abutre. Sendo a época bastante difícil, ele recorreu algumas vezes a empréstimos que ele não pôde resgatar e foi então preso, impedindo que ele, livre, pudesse definitivamente resgatar e regularizar aqueles débitos. E isso então obedecia ao interesse em relação à sua esposa, mas que, sendo desprezado por ela, ele passou então a persegui-la quanto pôde. E aquele fez-se passar por benfeitor da sua Luiz Caroline, por pouco que ele não a seduziu. Revoltado então com o insucesso de não conseguir seduzi-la, ele interna Luiz num convento da Espanha, por vingança à sua fidelidade, enquanto ele apodrecia abjeto naquela cela imunda. Passaram-se 2 anos e um outro prisioneiro, então, que foi levado ao cárcere, o informa sobre o que ocorreu com a sua mulher. Nesse momento, então, a entidade explode num pranto e diz que, não aguentando a carga daquele desgosto, ele sucumbiu. E fala que nunca mais encontrou o Luiz e que pode atinar tudo o que ela padeceu por ter sido fiel ao amor. Então, o dialogador ali lhe pergunta: e se a encontrasse agora? Ele então responde que seria o paraíso no inferno, mas que não perdoaria o desditoso bandido, porque ele, o pobre Jules, ele então representa apenas uma pequena parcela das vítimas daquele desditoso. Então o doutrinador segue o seu lúcido convite ao perdão e, inspirado por Natércio, ele pergunta se ele já considerou que ainda não encontrou Luíse porque talvez esteja fossilando no charco, enquanto ela fulge, vítima redimida, como uma estrela no alto, e se esforça por ajudá-lo ao tempo em que ele nega a oportunidade da ascensão. Naquele momento, então, a entidade nobre, que era Luiz Caroline, que estava ali colaborando para o despertamento do seu amado Jules, ela o envolve. Então, aquele espírito generoso que vinha desde algum tempo esperando por aquele momento. Segue ali o dialogador, inspirado por Natércio, dizendo que o momento do reencontro estava próximo, porque o Senhor não planeja a extinção dos maus, porém dos males. E ele pergunta se gostaria de envolver a amada naqueles braços abertos em purulência, ressumando ódio, deixando-se olhar naquele estado simiesco, ou se ele preferia a tranquila prata do luar como moldura e a emoção da felicidade como disposição para o reconforto do afeto. Ali inspirado então por Natércio. E o infeliz então perseguidor recorda-se de vários momentos belos vividos ao lado da sua amada, mas que foram encobertos pelo ódio. Então o dialogador segue iluminando seu raciocínio até que ele diz que daria tudo para revê-lo. Orientado, então, ele é convidado
a pensar em Jesus e suplicar-lhe a concessão porque pela qual ele anelava, embora ele não a merecesse, mas que ele confiasse. Então o dialogador indaga a ele: ainda sabes orar? Dizendo que não mais se lembrava, ele é convidado a orar juntamente, inspirado por Natércio. E em lágrimas de verdadeira renovação, Jules é envolvido por Louise como a noiva devotada, agradecida a Jesus por fluidos entorpecentes que o acalmavam, a fim de conduzi-lo a uma instância de refazimento feliz, onde ele se recomporia para o futuro, após tão longo desajuste e tão demorada fuga ao dever da reabilitação interior. E finaliza então o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, dizendo: a presença da dor decorre do tempo em que permanece ausente o amor. Luiz Carolina, então, é transformada na enfermeira amorosa que cuidaria de Jules, doente, e que requisitava-lhe, então, socorro por largo tempo, enquanto George Henry, sem apertinar a sugestão da vingança daquele que o envolvia, libertava-se daquela constrição do desafeto. Não, todavia, se libertava da imperiosa necessidade de reparação dos males praticados contra aquele e as demais vítimas. E diz o benfeitor, então, concluindo: o amor, portanto, prossegue sendo a mais eficiente terapia para todas as doenças, e o perdão, ao mal, o melhor contributo para a vitória do bem. E ao final, então, daquela reunião feliz, o irmão Natércio agradeceu ao Senhor pelos resultados obtidos e exortou todos ao exercício da caridade como uma medida preventiva contra os males que existem no homem, assim impedindo a sua erupção perigosa. Como falamos, amigos, esse é um capítulo bastante carregado de informações e agora nós vamos passar aos queridos amigos que vão nos discorrer sobre tantos conteúdos aí. Vamos chamar inicialmente o nosso querido Vitor. Seja bem-vindo. Caros amigos, amigas, irmãos e irmãs, agradecendo a Ângela pelo brilhante resumo pormenorizado, com as devidas adequações das situações vivenciadas, né? E abraçando também o nosso querido Marcelo, e aproveitando isso tudo que a Ângela nos trouxe, eu gostaria de enfatizar, pegando aquela parte em que a Ângela falava daquela inditosa personalidade, né, que se apossa, psicofonicamente falando, de Epifânia, e que o doutrinador, o dialogador, inspirado por Natércio, inicia todo aquele discurso, toda aquela aula, vamos dizer assim, de trabalhar os sentimentos, né? E convoca e conclama Gilles, né, a entidade, a questão da paz, dizendo realmente que o perdão ele proporciona a quem é a vítima uma sensação nova, né? Só o perdão proporciona isso. Mas quando o nosso Gilles ouve essa palavra perdão, ele, com foco na situação que ele vivencia, ele fala não, que ele cobraria, né? Todos os males que ele sofreu até aquele tempo. E vai falar, conforme a Ângela disse, dos 100 anos que ele busca desesperado aquela situação, ele chama de caça implacável, né? Porque, na verdade, ele estava procurando o causador numa sede de vingança muito grande. Aí ele vai, identifica, né? E o esclarecedor, o dialogador, fala: mas você prefere continuar prisioneiro da sua vítima, sua do passado, né? Quando você poderia transformar-se em seu benfeitor? Aí ele fica espantado, o Gilles. Benfeitor do meu destruidor?
Como que é isso? Né? Então, diz o esclarecedor, a melhor e mais eficiente técnica para nos libertarmos de alguém é beneficiar a criatura. Porque o benfeitor, né, ele repete, a pessoa que promove a libertação de alguém, que toma o partido como benfeitor, ele ascende e cresce. E o beneficiário ele vai se estacionar, ele apenas vai necessitar da continuação das suas necessidades, enquanto o outro se livra daquela carga onerosa do ódio. Né? Ou seja, enquanto na roda de Sansara, né, nas diversas encarnações, esses revídeos contínuos, né, esse processo de desgraças recíprocas forem prosseguindo, isso vai continuar naquela situação, um é vítima e o outro é o algoz, o que é vítima passa a ser o algoz, o que é o algoz passa a ser vítima, e essa roda vai girando, até que a intervenção divina dá o basta, e vai atuar, vai beneficiar naquele que melhor tem sofrido, essa palavra é interessante, que sofreu melhor, ou seja, que aproveitou as instâncias do sofrimento para extrair de dentro alguma situação positiva, embora o trauma continua, mas aquele que tiver melhorado mais em função da dor é o que vai ser beneficiado. Então, mesmo no relato final que a Ângela fala a respeito de Luiz, perdoando a Georges Henri, o que acontece aqui? A própria Luiz, ela alcançou o patamar espiritual que ela está por haver perdoado o seu algoz do passado, que hoje é o Georges Henri, né? Que hoje é o Rafael Ferguson. Então, a diferença está ali. Quem perdoa, quem beneficia, quem age, quem contemporiza e quem quer sair dessa roda contínua de desacertos, vai se livrar de uma situação que vai prendê-la no passado, ou nos passados, se a gente pudesse dizer assim. Então, de um lado, você tem o Gilles não querendo perdoar, e do outro lado, alguém querendo ajudar o Gilles, que seria a Louise, que havia perdoado. São duas pessoas, dois espíritos, vinculados entre si, só que um perdoou a Louise, o outro não. Se o Gilles houvesse definido como prioridade a sua amada, ele abandonaria o outro e procuraria o amor da sua vida. Mas não há nenhuma crítica na postura de Henri, que todos nós somos assim. A gente prefere ficar procurando aquele que nos infelicitou, ao invés de procurar aqueles a quem a gente ama e que estão só esperando o momento propício para se manifestarem e nos auxiliando. Por isso que vai dizer que o amor é a mais eficiente terapia e o perdão mal é o melhor contributo para a vitória do bem. Eu achei isso fabuloso, né? Então, o que eu olhei no Livro dos Espíritos, na questão 887, Kardec vai perguntar, Jesus disse, amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Os benfeitores responderam, certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoá-los e lhes contribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo dele se coloca, se procura tomar vingança.
Mas por que é tão difícil perdoar? É difícil, sim. Porque nós somos seres ainda muito vinculados às nossas questões do orgulho e do egoísmo, que dificulta o nosso relacionamento entre as pessoas. E esse orgulho e egoísmo é herança do nosso primitivismo. Eu peguei essa dica aqui da herança do primitivismo em obras póstumas, Allan Kardec, antes da segunda parte, quando ele vai falar sobre a missão dele, etc., ele vai fazer uma série de artigos, né? Entre eles, o orgulho, o egoísmo, vai falar sobre liberdade, igualdade, fraternidade, e depois, se não me engano, ele vai falar sobre a aristocracia, intelecto moral, algo assim. Então, no capítulo referente ao orgulho e egoísmo, ele vai traçar, assim, umas linhas interessantes. Vai dizer que a maior parte das misérias da vida do homem tem origem no egoísmo. Por quê? Porque desde que cada um pensa em si antes de pensar nos outros e cogita, antes de tudo, de satisfazer os seus desejos, cada um naturalmente vai cuidar de proporcionar a si essa satisfação a todo custo e sacrifica sem escrúpulo os interesses alheios. Assim, nas mais insignificantes coisas, como nas maiores, tanto na ordem moral quanto na ordem material. É evidente, se eu tenho que satisfazer a mim primeiro, se eu procuro a mim para a satisfação dos meus desejos, é lógico que eu vou desconsiderar os outros. E Kardec continua: o egoísmo, por sua vez, origina do orgulho. A exaltação da personalidade, né, através do orgulho, leva o homem a considerar-se acima dos outros. Julgando-se com direitos superiores, ele melindra-se com o que, a seu ver, constitua ofensa aos seus direitos. A importância que, por orgulho, atribua à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. Eu fico fascinado com o poder de raciocínio, né, de Allan Kardec. E então ele vai falar, ó, o orgulho e o egoísmo nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. Dito isso, o que a gente pode inferir, assim, que nas diversas reencarnações que a gente teve e que está tendo, o perdão, a indulgência e a bondade parecem ser expressões de fraqueza e de covardia, porque a questão do orgulho e do egoísmo ainda empana, ainda coloca obstáculo ao nosso progresso, né? Então, o que acontece? Todas as vezes que a gente é ofendido e daí entra o orgulho exacerbado, a gente entende como dever a vingança, porque quem aquela pessoa pensa que é para me falar dessa maneira, para se dirigir a mim nesses termos, né? E a gente também tem a dificuldade de libertar dos hábitos da chamada defesa da honra, da dignidade, de ter vergonha na cara, que eu tenho sangue nas veias, não levo o desaforo para casa, porque o grande problema não é você aprender coisas novas. O difícil é você desaprender, ou seja, retirar de você os hábitos antigos, né? Porque toda a estrutura que a gente aprende, a gente não pode, por exemplo, no caso dos homens, não pode chorar, não pode levar desaforo para casa, bateu, levou. Anacronicamente falando, nós estamos na época da lei de Talião. O nosso corpo, a nossa vestimenta, a nossa estrutura intelectual, ela é toda moderna, né? A questão da medicina e de todas as ciências acadêmicas atingem as culminâncias. Mas, no campo da moralidade, nós estamos ainda no olho por olho. No bateu, levou, no pau que dá em Chico, dá em Francisco, o que venta lá, venta cá, chumbo trocado não dói. Então,
A grande dificuldade para a gente entender a questão do perdão é porque a gente fala, eu não consigo perdoar. A pessoa me humilhou muito, a pessoa me fez muito mal. Como que eu posso, de uma hora para outra, esquecer, amar o outro? E a pessoa não atinada com essas palavras, como aprender a perdoar, acha que o perdão ele é um pacote só, que tudo você tem que perdoar, 70 vezes, 7 vezes. Não, existem perdões e existem perdões. Existe um perdão, existe outro perdão. Então, é a densidade daquilo que foi você vivenciou e que você, pelo orgulho, chama isso de agressão, de vilipêndio, e que você quer revidar na mesma moeda. Então, para você revidar forte, você acha que a agressão do outro foi forte, para você poder justificar esse raciocínio do olho por olho. Né? Então, o que acontece? Mas perdoar não é isso. Isso é o princípio do perdão. Perdoar é desculpar, não valorizar a ofensa no patamar que a gente está colocando, como se fosse algo contra autoridades. Não, alguém falou alguma coisa e você se julga. Se fosse Deus que você está sendo ofendido, né? Minimizando aquela ocorrência. Então, é relativizar o mal que você recebeu. E não na proposta de você revidar imediatamente e nem depois. Se você recebeu uma situação desse tipo, cala, não revide, e você tenta argumentar consigo mesmo com outras situações. Aquela pessoa não deve estar bem, alguma coisa aconteceu, será que eu falei alguma coisa? Porque é nesse eclodir do nosso psiquismo antigo, do nosso primarismo, é que a gente não pensa. Porque alguém falou, imediatamente a gente reage. Então, como nós somos criaturas eminentemente reativas, a gente não pensa. E por isso que a gente não consegue perdoar. Porque a capacidade do perdão, ou a disposição para o perdão, é inversamente proporcional ao orgulho da pessoa. Quanto mais a pessoa é orgulhosa, maior ela tem dificuldade de perdoar. Ela tem dificuldade de perdoar. Quanto menos perdão, você perdoa mais. Olha só, quanto menos orgulho, você perdoa mais. Quanto mais orgulho, você perdoa de menos. Você não consegue perdoar. Então, o foco nosso da gente não saber perdoar é porque demonstra cabalmente a teoria que nós somos ainda bastante orgulhosos, né? Então, o que acontece? E a gente não avaliando, não raciocinando, a gente não faz escolhas melhores, porque o que sai de nós é intempestivo, é abrupto, e isso vem carreado de um sentimento de agressividade, às vezes colérico. Então, existe uma outra coisa que a gente tem que trabalhar, que é a entonação de voz, a cólera, etc. Né? E para isso é que Jesus vai trabalhar no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus, no caso, então, Kardec, né? É o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 4, a respeito da misericórdia, que é o complemento da brandura. Porque quem não for misericordioso não pode ser brando e pacífico. Ela, a misericórdia, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Ora, se eu não esqueço, né, e não consigo perdoar, eu nunca posso ser misericordioso. Então, mais uma vez, por que nas virtudes nosso rendimento é bastante pífio? E na escalada intelectual, às vezes a gente atinge essas culminâncias. É porque a gente está engateando no progresso moral. Por quê? Porque o orgulho e o egoísmo obstam ao progresso moral da Terra. Não é? E vai encaixando direitinho. E tem aqui o perdão dos lábios, né? Perdão dos lábios e do coração.
O perdão dos lábios é aquela pessoa que profere, eu te perdoo, tal, mas não vivencia aquilo que fala. É quando o indivíduo diz que perdoou, mas guarda mágoa, vibra secretamente com o fracasso do outro e considera esse fracasso, quando ocorre, merecido. Né? E a pessoa até pensa intimamente, eu sabia que isso que a resposta divina viria a seu tempo. Olha como é que ele está agora. Falou isso de mim, olha a posição que ele está. Ou seja, é aquele sorriso irônico interno, porque externamente com aquela expressão mais cândida possível, né? Ou seja, embora o perdão tenha sido declarado, o que a pessoa quer no íntimo é desejo de vingança e um rancor muito forte. Agora, o perdão de coração é o único que a gente pode falar que ele é considerado de maneira real, pois é um perdão cristão, né? É o esquecimento absoluto das ofensas e da ausência de qualquer fragmento de ressentimento, que eu também acho dificílimo você esquecer absolutamente o que aconteceu com você, porque o que acontece contigo faz parte da sua história. O que você não deve fazer é fazer a ligação do ofensor, daquilo que a pessoa fez, com a necessidade de vingança. Né? É igual, por exemplo, eu já caí muito andando de bicicleta, eu caí, sei, lembro das minhas quedas, mas isso não me remete nada. Né? É a mesma coisa. Em determinados assuntos mais complexos, a gente tem que fazer esse tipo de esquecimento. E concordar e perdoar não significa que eu vá concordar com a atitude do ofensor. E nem significa que aquilo que eu vou relativizar vai corrigir quem prejudicou. Porque quem corrige são as leis divinas. Né? O perdão vai tirar de nós aquela vinculação odiosa que vai me prender como âncora a um determinado patamar. E eu não vou poder lançar o navio da minha vida no mar alto das minhas experiências. Né? Então, não esperar que, de repente, a gente vai perdoar. O perdão não acontece de repente. Ele não acontece como um passe de mágica. Inicia-se como obrigação, depois vai com uma disciplina, até chegar à parte do hábito, e assim a gente vai chegar na espontaneidade. Né? A gente estava comentando, antes de entrar no ar, a respeito do nosso querido Raul Teixeira, né? E eu peguei algumas frases que ele fala a respeito do perdão, de uma palestra dele de tempos atrás, e eu fui anotando, né? Não perdoar, diz ele, é guardar lixo moral na alma, julgar-se ofendido por tudo, etc. Se o fulano fez isso comigo, ele vai ter que pagar. É uma injustiça, que seria para nós os resquícios do orgulho, né? O perdão, ele vai beneficiar fundamentalmente não a pessoa que recebe o perdão, mas a criatura que oferece o perdão. Porque a criatura que recebe, conforme até no resumo que a Ângela falou, ela vai se beneficiar, mas vai ficar no mesmo patamar. Agora, o indivíduo que perdoa a ofensa, ele cresce. Os indivíduos que foram perdoados, eles não estão liberados da própria culpa. E tem uma frase lapidar, né, de um título de uma mensagem, não sei qual do livro da coleção Nosso Lar, são perdoados, mas não limpos. As pessoas que fizeram mal contra qualquer um de nós, contra Cristo, foram perdoados, mas não são limpos. Porque mesmo perdoados, carregam em si o peso do erro. E a criatura que tem dificuldade em perdoar o outro é também aquela que tem dificuldade em perdoar a si mesma. Ou seja, tem pessoa que é tão orgulhosa, que nem consegue se perdoar a si mesma. Então, essa criatura não é justa. Ela, sim, é mais orgulhosa. Não é?
Então, ele vai falar, o Raul, a questão do perdonare, né? Perdoar, doar um pouco mais, e vai falar sobre dar a outra face, de não revidar, de caminhar mais 1.000 milhas. E quanto tempo vai durar esse aprendizado? Depende de nós. É um processo longo, é um processo longo. Então, se alguém fez algo contra você, doe um pouco mais, doe um pouco de paciência, de tolerância, mostre a outra face, né? Uma outra situação. Por quê? Se a gente perdoar aqueles que nos pedem perdão, se a gente amar somente aquelas pessoas que nos amam, o que a gente está fazendo de especial? Que recompensa a gente vai ter? Os publicanos não fazem o mesmo? Então, essas lições, esses questionamentos, né, interrogativos de Jesus, devem fazer em nós uma proposta de ataque sistemático ao orgulho e egoísmo. Porque é do orgulho e egoísmo que emana, que origina toda a nossa dificuldade em ver o outro, porque os outros não podem nos tocar, não podem mexer com aquilo que temos, nem mostrar dificuldade em nos entender do jeito que somos. E para concluir, eu não quis pegar o exemplo de Jesus, que ele é dramático demais. É dramático no sentido da densidade daquilo que ele viveu e das palavras que ele fala, né? Pai, perdoa-lhes, porque ali não está falando um homem, né, vamos dizer, vestido assim, carnalmente falando, pedindo perdão pelo. Não, ele está dizendo toda uma estratégia de vida que ele viveu ao longo dos 4,5 bilhões de anos, por aí, ele se doando, né? Então, eu falo aqui na questão do exemplo de Estevão. Estevão, quando ele está naquele processo de lapidação que a gente lembra, né? Em que Saulo conversa com Abigail para participar da cerimônia da lapidação, e ela tem dificuldade em aceitar, e depois ela fala que vai chegar mais tarde um pouco, e quando ela chega, ela percebe que a pessoa que está sendo lapidado, o tal de Estevão, era o Gesiel, o irmão dela. E ali há uma situação que eu acho que a gente vivenciar aquilo quando a gente mergulha, né, na atmosfera do livro é cruel. De um lado, alguém que ama a irmã da pessoa que ele manda lapidar. E ele fala assim, depois que percebe isso, ele muda Saulo de assunto, ele fica mais contido, e a nossa Abigail fala: ouve, Gesiel, o que te ensinou esse Jesus para te levar a um fim tão doloroso? Quem abandona um servo leal não será antes um senhor cruel? Aí, nas vascas da morte, o nosso Estevão fala: não penses dessa maneira. Deus é justo e misericordioso. Prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Mais tarde você vai compreender. A mim ensinou-me a amar os próprios verdugos. Este é o meu noivo, Abigail mostra, apontando o moço de Tarso. O moribundo contemplou Saulo sem ódio e acentuou: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, ele defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor, ser para ele a companheira amorosa e fiel. É um caso, né? Vou pedir mais 2 minutos. Tem a virtude mais difícil no entendimento de Chico Xavier. Ele diz o seguinte: no meu ponto de vista, a virtude mais difícil de ser
posta em prática é a do perdão. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. Emmanuel me diz que quem aprende a perdoar tem caminho livre pela frente. Creio que, por este motivo, a derradeira lição de Jesus para a humanidade foi a do perdão. Ele a deixou por último, esperando o momento em que pudesse exemplificá-la. É claro que ele se referira ao perdão em diversas oportunidades, mas na hora da cruz, padecendo toda espécie de humilhação, o ensinamento do perdão foi gravado a fogo na consciência da humanidade. Ninguém sofreu e perdoou como ele. O espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar sua vida. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, seriam essas as nossas contribuições para o tema perdão. Obrigada, Vitor. Reflexões e mais reflexões nesse capítulo, né? Então, vamos passar para o nosso Marcelo, que também vai trazer as suas profundas reflexões para nós. Muito obrigado, Ângela. Primeiramente, pelo belíssimo resumo. E eu copio as palavras do nosso Vitor. Você trouxe um detalhamento e pormenorizou as situações que, sem dúvida, parece que a gente leu integralmente aquele capítulo novamente. Muito obrigado. E ao nosso Vitor, que trouxe considerações aí muito profundas a respeito desta arte de perdoar, né? O perdonare. Eu acredito que essa palavra de origem latina significava tapar buracos. Quando os imperadores romanos determinavam que novos caminhos fossem abertos, conectando as vilas e as regiões, aquelas vias muito bem construídas, e os escravos que eram recolhidos ao longo do caminho, muitas vezes, e as carruagens, as carroças, criavam buracos por causa da chuvarada, tudo. E os pretorianos, os romanos, davam as ordens para os escravos que ali estavam. Perdonare, perdonare. Ou seja, tapem os buracos para que a caravana pudesse passar. Tapar os buracos dos relacionamentos que ainda fazem parte da nossa pouca capacidade de perceber de que só existe um caminho, amar um pouco mais. Eu gostei muito do que o Vitor nos trouxe, porque essa palavra perdoar, ela é composta de duas partes. O prefixo per, que significa fazer um périplo em torno de uma ação, de uma doação. Perdoar. Por isso que este tapar buraco, estes buracos que ainda fazem parte dos relacionamentos e que um dia serão todos completamente tapados, transformando esta terra ressequida de ainda tão necessitada e carente de amor, mas com a consagração da estrada percorrida, talvez fazendo algum tipo de analogia com aquelas vias construídas pelos romanos, para que o nosso perdonare, tapar os buracos dos relacionamentos, possam nos conduzir não a um império material, mas a este reino dos céus que um dia a todos estará nos aguardando. E é interessante porque eu gostaria de trazer algumas reflexões a respeito, principalmente da reunião mediúnica, porque naquela partezinha, numa das páginas, ele fala que os Ferguson já haviam sido admitidos nos trabalhos mediúnicos da sociedade, após a fase preparatória que ultrapassaram. Então veja que há toda uma preparação, uma reunião mediúnica, e eu vou tentar focar e trazer algumas considerações a esse respeito. Ela não é uma coisa aberta, entra quem quiser, venham todos. É uma coisa muito séria. E não temos aqui a menor pretensão de cobrir todos os assuntos relacionados a uma reunião mediúnica, mas podemos trazer aqui alguns conceitos e talvez algum tipo de finalidade desta reunião.
uma reunião mediúnica, uma reunião desta natureza, deste naipe, é um ser coletivo, cujas qualidades, cujas propriedades são resultantes dos seus membros, que vão formar, como está ali no Livro dos Médiuns, na fala de Kardec, como se fosse uma espécie de um feixe. Então, uma unidade de pensamentos, um propósito maior de assistência. E na obra Nos Bastidores da Obsessão, que já foi estudada aqui no nosso grupo, Manuel Flame de Miranda, em conformidade com o pensamento kardeciano, nos fala que estas reuniões mediúnicas, as reuniões espíritas, é como ele fala, são compromissos muito graves assumidos perante a consciência de cada um e regulamentados pelos esforços, pela pontualidade, pelo sacrifício e a perseverança de todos os seus membros. E que somente aqueles que sabem perseverar nessas atividades, sem postergarem o trabalho de edificação interior, vão se fazer credores da assistência dos espíritos interessados na sementeira da esperança e da felicidade na Terra. Perdonare, tapar os buracos dos nossos caminhos. E é nesse sentido que é imprescindível reconhecer que estas reuniões, e mais especificamente essas mediúnicas de desobsessão, são atividades em se verifica a prática da mediunidade, principalmente da mediunidade com Jesus. Porque todos nós somos médiuns em graus maiores ou menores, mas a mediunidade com Cristo, iluminada e regulamentada, quando eu falo regulamentada, por favor, descaracterizem um pouco dessa questão de regulamentada, mas obedecendo a critérios de disciplina, de boa conduta, de transformação moral, para que nós possamos atender aos objetivos do plano maior no intercâmbio santificante com a espiritualidade, no auxílio e no esclarecimento. Nós vamos ver no livro Pão Nosso, lá no comecinho da obra, no Serviço Cristão, acho que é o prefácio, Emmanuel vai falar, não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. E aí Emmanuel nos traz essa fala que é categórica. Por isso que, nesse sentido, o centro espírita, como nós o entendemos, é um hospital. Sim, mas é também uma escola. É um local de acolhimento, é um local de aprendizado, que vai receber todos os irmãos necessitados e vai oferecer-nos as oportunidades de refazimento espiritual e físico para o nosso fortalecimento nas lutas redentoras da vida. Para a gente seguir tapando os buracos, perdonare, como diziam os pretorianos para aqueles escravos. E nós somos esses escravos das nossas ações do passado, porque a semeadura é livre, mas iremos colher. Então estamos ainda algemados a este passado, necessitando de perdonar, tapar os buracos. Então, nesse contexto, as reuniões mediúnicas vão funcionar como um pronto socorro, beneficiando tanto aos espíritos encarnados quanto às almas na Terra encarnadas, de acordo com as características e as finalidades naturais que se propõem. É como num pronto atendimento hospitalar, melhor dizendo, que vai realizar em local, em ocasião específica, na data certa, com compromissos, com os regulamentos naturais, porque tudo bem feito precisa ter as suas disciplinas, os seus controles e estar administrado. Então é feito o atendimento dos espíritos desencarnados neste ambiente devidamente preparado pela espiritualidade maior, que conta com a colaboração e as vibrações de amor de nós que participamos desta reunião como encarnados. André Luiz vai falar na obra Missionários da Luz, e ele vai conversar com o mentor espiritual Alexandre sobre
porquê da doutrinação e do esclarecimento de espíritos desencarnados em ambientes dos encarnados. Olha que interessante isso. Aí o Alexandre, o mentor espiritual, vai nos trazer a seguinte resposta, que eu vou ler aqui para vocês, desta obra. Valemo-nos do concurso de médiuns e doutrinadores humanos, ou seja, estamos encarnados, não só para facilitar a solução desejada, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, nós, despertando-lhes o coração para a espiritualidade. Ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmos. Doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. Aí a gente vê o que a nossa Ângela trouxe, o Jules, quando ele fala, estou há quase 100 anos que eu busco o Jorge Henry, quase 100 anos, tentando. E ele transformou aquela busca numa obstinação e esqueceu todo o resto. Até o seu grande amor, como o nosso Vitor trouxe, estava obcecado, não via mais nada, só aquilo. E o doutrinador nos traz a respeito de que loucura. Ele não fala assim, meu Deus, ele fala, aqui é um hospital-escola de amor, onde nós vamos cicatrizar as feridas mediante o unguento da fraternidade, da injeção da esperança, nas questões relacionadas ao amor. Eu vou repetir aqui, dar uma inserção aqui numa fala, o perdonare, perdoando, tapando os buracos. Aí a gente volta à obra Missionários da Luz, o mesmo instrutor Alexandre, melhor dizendo, vai esclarecer que a colaboração dos encarnados ela vai se tornar um recurso de influência mais intensa e muito útil, a fim de facilitar, logicamente, as melhores soluções. E aí, Deus, por acréscimo de misericórdia, vai nos permitir que sejamos favorecidos por estes ensinamentos, porque quando nós doutrinamos, escutamos aquilo tudo, nós percebemos o que aconteceu ao Jules e como ele sofre, para que nós também não caiamos nas mesmas, desculpe a palavra, as esparrelas da vida. Aí a gente percebe que muitas vezes a gente fala assim, eu vou para uma reunião mediúnica, eu quero ajudar os enfermos. Nós estamos sendo mais ajudados, porque estamos vendo ali, naquela sessão de terapia, de psicoterapia que ocorre entre os dois planos da vida, nos dramas que ali estamos percebendo e que, se não nos comportarmos como bons seres humanos, podemos incorrer nas mesmas situações. Mostrando, mais uma vez, vou repetir essa palavra, hein? Perdonar. Gostei do que o Vitor trouxe. E aí, nós vamos perceber em todas essas informações que, quando bem preparados, eu estou aqui voltando aqui, os FECs já haviam sido admitidos nos trabalhos mediúnicos da sociedade, após a fase preparatória que ultrapassaram. Há um processo de preparação que às vezes dura anos, porque a gente fala, eu quero entrar na reunião mediúnica. Estude, tome o seu tempo, nas questões relacionadas à evangelização, assistindo às palestras, participando dos cursos, capacite-se, prepare-se, porque isto não é uma brincadeira. E se nós pudermos aqui, de repente, trazer um trechozinho de uma epístola, de uma carta que Paulo envia à comunidade de Corinto, ali no capítulo 14, no versículo 26, ele vai falando a respeito de que ele utiliza assim, todos nós temos salmo, temos doutrina, temos revelação, temos língua, temos interpretação. Utilizemos estes recursos, uma vez já preparados, como ali Manuel Flamengo de Miranda traz na mensagem, temos salmo, temos doutrina, temos revelação, temos língua, temos capacidade de falar, de interpretar, para que todos esses potenciais possam ser utilizados no esclarecimento que ocorre ali com aqueles tão necessitados, mas, por nossa vez, nós também
tão necessitados de estarmos ali, escutando tudo aquilo. Então, a formação deste grupo mediúnico é de suprema importância. E a nossa querida Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, ela faz uma análise, uma ligação desse trabalho, das pessoas que ali estão vinculadas, como que tivessem já assumido compromissos no plano espiritual muito antes da sua reencarnação. E ela vai falar que esse compromisso representa para nós encarnados se desempenhado com abnegação, com perseverança, com amor, uma espécie de ressarcimento de dívidas pesadas e, simultaneamente, a sementeira de bênçãos que prepararemos para o amanhã. E a gente pode dar um pulinho rápido no livro Diálogo com as Sombras, quando Hermínio Miranda nos relata a importância de se fazer também uma seleção das pessoas antes de se decidir que tipo de trabalho será executado. Hermínio Miranda nos fala que antes é melhor recusar logo de princípio um participante sobre o qual nós tenhamos algum tipo de dúvida, algum tipo de questionamento a respeito da seriedade, para que a gente não seja constrangido depois de dizer-lhe, desculpa, infelizmente, você vai ter que sair do grupo. Causam esses os constrangimentos e, às vezes, algumas rachaduras no grupo, na casa espírita, e cada um tem as suas funções. Todos somos importantes, mas cada um tem características, personalidades, capacidades. Voltando à epístola que o nosso Paulo envia à comunidade de Corinto, para que possa se adequar e se ajustar nas devidas funções da casa espírita. Então, a gente pode trazer até o livro Recordações da Mediunidade, quando Ivone Pereira nos fala que ela traz a seguinte informação, que eu separei aqui também. É sabido, pois, que nem sempre convém ao médium e ao próprio critério da doutrina espírita desenvolver uma faculdade mediúnica que aflora pelos canais da obsessão, sem um tratamento prévio do médium, tratamento que será moral, mental e físico, a par da preparação pelo estudo e pela meditação. Então, ela vai nos falar realmente destas pessoas que vão compor uma reunião mediúnica. Um outro aspecto muito importante que Hermínio Miranda nos traz, falando a respeito, está na obra Diálogo com as Sombras, a seleção do coordenador, o líder, o dirigente desta reunião, que deve ser alguém que luta por transformar-se, que tenha uma certa autoridade moral, que saiba conduzir o grupo de forma harmônica, para que naquela... É como se fosse um maestro. Todos têm uma grande importância, mas nesta condução é preciso que haja um condutor para que aquele grupo possa, recebendo a orientação, até a limitação num ponto, no outro, num diálogo, ele possa ser conduzido de uma forma muito harmônica e obedecendo aos mais belos propósitos que o mundo maior possui. A reunião mediúnica tem diversos aspectos muito importantes. Nesses poucos minutos que nós temos aqui, não vamos, sem dúvida, conseguir trazer todos os componentes, mas é perfeitamente compreensível que, diante destas entidades que ali estão sendo acolhidas, não podemos brincar, porque ali encontram-se dores muito profundas que, às vezes, estão ali incrustadas por séculos. É muito fácil nós falarmos, perdoe, meu filho, mas quando nós mudamos de posição e vestimos os sapatos daquele que foi ofendido, isto não cai da mesma forma. Por isso, todo um peso moral e um conteúdo de uma amorosidade que precisa ser trabalhada, cunhada, preparada sobre as bases do Evangelho de Jesus, para que aqueles espíritos possam, talvez não numa primeira vez, serem demovidos do sentimento, porque às vezes ele volta, algumas vezes, acolhido também a posteriori no mundo maior, no mundo espiritual, para que ele possa, aos poucos, recebendo de nós e do lado de lá estas lições. Mas, da mesma forma, eles vão nos observar,
Será que a minha conduta, a nossa conduta, está condizente, não só a minha fala com a minha fala? Será que eu faço o que eu prego? Tudo isso tem um impacto muito grande e nos traz ainda uma responsabilidade muito grande. Veja que o mentor da reunião, Natércio, inspirando ao médium dialogador, com aquela fala belíssima e trazendo as considerações de um passado e mostrando, você deseja ficar preso, circunscrito a estas situações de dor? Ou pretende seguir na direção da luz, do perdão? E o nosso Vitor trouxe a questão do Cristo, trouxe Gesiel, que agora é Estevão, trazendo considerações absolutamente fantásticas e libertadoras para todos nós. Guardemos o coração conturbado, os nossos corações conturbados, ainda feridos, ainda magoados por situações das mais diversas. Ainda e sejamos nós, de alguma forma que conseguimos superar estas questões, perdonar, tapando os buracos e servindo sempre. Ainda que todos os apoios humanos nos faltem, ainda que tudo pareça ser algo muito difícil, nós nos consideramos espíritas cristãos. Então temos à frente, não só à frente, sempre tivemos, mesmo na retaguarda, a força do companheiro invisível, que nos resolve os problemas através das intuições boas, sem perguntar, e nos trazendo os recursos indispensáveis a uma paz, a uma sustentação de todos os dias. Este Cristo que precisa ser introjetado nas nossas almas, ele ama, continua amando, continua trabalhando, continua servindo sem descanso. Espera a todos nós, para que nós possamos um dia cambiarmos desta posição dos eternos solicitantes da sua ajuda, para que a gente possa um dia, em comunhão de pensamentos, estarmos juntos com Ele, orientando a tantos e tantos, quizás talvez que tenham sido as nossas vítimas do passado, mas que nos observando hoje, com um olhar diferenciado, vão perceber, o Marcelo mudou. Ele já não é mais a mesma pessoa. E aí, o nosso impacto deixa ser não só pelas palavras, às vezes muito bem encadeadas, com as boas memórias dos textos, das passagens, mas com algo que sai do coração, sem a necessidade de gestos, sem a necessidade de mover os lábios, porque o amor, este amor que é a essência do universo e que eu diria que é a alma de Deus, também faz parte de todos nós. Por isso que a gente deve, aos poucos, deixar que isto aflore e consigamos nos libertar dessas algemas do passado. São muito rápidas e muito breves as considerações, e agradecendo a oportunidade de, mais uma vez, estar aqui com vocês. Que Jesus nos abençoe a todos. Realmente, Marcelo, são considerações que nós ouvimos, mas que são profundas, e o nosso tempo limita, mas certamente foram considerações valiosíssimas que vocês nos trouxeram. Então, obrigada, Marcelo, Vitor, e nós certamente voltaremos a essas reflexões aqui, esses nossos estudos ficam aqui gravados, e para que a gente possa finalizar, hoje o nosso Raul Teixeira esteve presente, então, antes de iniciarmos o nosso trabalho, ele esteve entre nossas conversas, ao longo da fala do Vitor, do Marcelo, aqui os nossos amigos também, a nossa Neldes referiu uma fala que Raul fez no domingo passado, aqui no encerramento dos trabalhos de posse da nova diretoria da Federação Espírita do Paraná, da FEP, que nós deixamos o convite, porque ele trata exatamente disso, né, dessa dedicação,
da seriedade, da responsabilidade dos médiums e desse convite para que nós possamos nos corrigir em direção ao amor vinculados ao trabalho. Então, nós deixamos aqui o convite para que todos entrem lá na página da FEP e ouçam o nosso Raul falando. Então, um grande abraço a todos, Vitor, Marcelo, obrigada mais uma vez, e nos vemos então na próxima semana, seguindo o nosso estudo. Um abraço, até lá!